Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Aleluia. Que noite gloriosa na presença do Senhor. Noite abençoada, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Vocês que estão em casa, sejam bem-vindos. O Senhor, desde que nós chegamos nesse lugar, o Senhor já está ministrando algo poderoso em nossos corações. Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, lá no versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 17, diz assim: Estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Meu Deus, fala comigo, fala com cada um de nós nesta noite. Meu Deus, que essa palavra seja reveladora e transformadora para as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, fala também com aqueles que estão em casa, meu Deus, e que o Senhor use a minha vida como um instrumento em Tuas mãos, Pai, para que, meu Deus, da minha boca saia a voz do Teu Espírito, da minha boca saiam as palavras que o Senhor quer falar a cada um de nós, meu Deus. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Diga amém, igreja. Antes de você se assentar, cumprimenta um irmão que está do lado aí, diga para ele: que bom que você está comigo hoje. Diga para ele: paz seja contigo. Aleluia. Sente-se no seu lugar. Graças a Deus. Aleluia. Esse texto ele é bastante conhecido, Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, no versículo 17, quando Jesus diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Os sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Jesus está ensinando ali os discípulos, isso depois que ele havia morrido na cruz, depois que ele havia ressuscitado, e ele estava ali ensinando os seus discípulos. E no final desse discipulado que ele estava fazendo, dessas últimas instruções, ele declara: os sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Pastor, eu creio em Jesus. Quantos creem em Jesus? Diga amém. Amém. Aleluia. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Mas o que é crer em Jesus? Não é apenas saber que Ele veio ao mundo, não é apenas saber que Ele nasceu de uma virgem e viveu aqui e morreu, não é apenas saber que Ele ressuscitou no terceiro dia, não é apenas saber que Ele subiu aos céus e Ele voltará. Isso são apenas informações. Mas através da informação que nós temos, através do conhecimento da palavra de Deus, nós podemos crer. E só crê quem tem fé. Nós conseguimos crer a partir do desenvolvimento da fé. E nós só podemos crer se nós ouvirmos a palavra do Senhor. Não apenas estudar, ter informações a respeito, mas desenvolver, aprimorar a fé. Aprimorar a fé no Senhor. Crer que Ele morreu por mim. Não apenas ter a informação que Ele morreu na cruz, mas acreditar que Ele morreu pela minha vida. Acreditar que Ele ressuscitou por amor a mim. Acreditar que Ele cumpriu tudo isso, sem em nenhum momento negar,
sem em nenhum momento dizer não, subiu aos céus, foi glorificado no Pai, e um dia voltará para me buscar. Ele morreu por nós, e um dia Ele voltará para nos buscar. Isso não é informação, isso é você desenvolver a fé. Estes sinais acompanharão aqueles que conhecem? Não, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Somente os que creem. E que sinais são esses? Olha lá. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Todos estes sinais acompanharão os que creem no Senhor. Pastor, mas eu não vi nada dessas coisas acontecendo. Eu nem quero ver algumas delas. A gente na verdade não quer, mas elas fazem parte da vida do crente. Quando eu falo crente, é aquele que crê. Estes sinais fazem parte, acompanharão. Os sinais precisam acompanhar. Pastor, mas se nenhum sinal desse até agora aconteceu? Você está no caminho certo. Os sinais acontecerão. Fala para quem está do seu lado. Os sinais acontecerão. Os sinais acontecerão. Você precisa desenvolver a sua fé. Você precisa a cada dia se alimentar da palavra, conhecer a palavra, se aprofundar na palavra. Porque a fé vem pelo conhecimento da palavra. Nós adquirimos conhecimento e desenvolvemos a fé. Fala assim: eu adquiro conhecimento e eu desenvolvo a fé. É assim que acontece. Nós precisamos a cada dia fazer com que a nossa fé cresça, fazer com que a nossa fé seja desenvolvida. Ontem nós tivemos um encontro com Deus. No encontro com Deus, muitos, não poucos, muitos, quase que na sua totalidade, tiveram a sua fé aprimorada. Porque o que eles viram aqui ontem, muitas pessoas não viram isso a vida toda. Nós tivemos um testemunho de uma pessoa que ela falou que passou por 5 encontros com Deus e ela nunca tinha visto o que ela viu ontem. O que aconteceu de especial no encontro de ontem? Ela se permitiu mais. Ela estava com o coração mais aberto. Ela veio desenvolvendo a fé ao longo dos anos. Essa pessoa vinha desenvolvendo a fé ao longo dos anos. E chegou ontem o dia dela viver algo sobrenatural na vida dela. Não quer dizer que os outros encontros foram menores, foram menos intensos, foram piores. Não, nada disso. Só que ontem foi o dia dela. Olha que interessante. Foi o dia dessa pessoa, dela viver algo extraordinário, dela ver sinais acontecendo, dela na própria carne, ela ser curada de décadas de sofrimento. Pastor, mas o senhor havia falado que o encontro era para líderes. E quem disse que líderes não estão sujeitos a dores? O líder não é um super-herói. O pastor não é um super-herói. Todos somos homens, mulheres, e todos sofremos dores. Temos decepções. Passamos por problemas. Pastor, o senhor passa por problema? Claro. Senão não seria humano. Um encontro para a liderança. Algumas pessoas não faziam parte da liderança, mas viveram algo impressionante.
Por quê? Se permitiram, acreditaram. Os sinais seguirão os que creem. Creem em o quê? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Você vai ver de onde vem tudo isso. Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 37. Acompanhe comigo. No último dia, o dia da grande festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito. Veja que Espírito aí está escrito com letra maiúscula. É o Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Olha só, da onde vem, qual é a fonte de tudo isso? Jesus diz: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. E crer nele. E a própria palavra explica. Eu não preciso de desvendar um mistério aqui. A própria palavra explica que Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que ele, ao ir ao Pai, enviaria o Espírito Santo a nós. E todos aqueles que crescem em Jesus, todos aqueles que acreditassem em Jesus, receberiam o Espírito. Receberiam o Espírito. Todos aqueles que declaram Jesus como Senhor e Salvador, recebem o Espírito Santo. Pastor, mas eu não falei em línguas quando eu declarei que Jesus era o meu Salvador. Eu não senti nada diferente. Mas uma coisa é certa, ele ocupou uma casa. A palavra de Deus diz que lá no céu, no alto e sublime, há um alto e sublime trono. É o trono de Deus. À direita de Deus Pai está Jesus. Mas o Espírito Santo não tem uma cadeira para ele sentar. Não tem um lugar para ele estar no céu. Porque Jesus disse: é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo seja dado. É necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha. O trono do Espírito Santo está dentro de você. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito. Você é templo do Espírito Santo. A partir do momento em que você declara publicamente que você crê em Jesus, a partir do momento em que você declara publicamente, ontem nós tivemos um jovem e um adolescente aqui na igreja, declarando publicamente que eles reconheciam Jesus como Salvador. Naquele momento foi dado a eles o Espírito Santo. Naquele momento eles se tornaram templo do Espírito. Pastor, mas eles nem se batizaram. Mas eles serão batizados. Descerão as águas do batismo. Mas no momento em que nós declaramos, que nós cremos, nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, o Espírito Santo habita em nós. Pastor, mas eu não senti nada quando eu declarei isso. Eu não senti nada quando eu recebi Jesus como Salvador. Não aconteceu nada aqui dentro. Eu não senti o Espírito Santo se movendo. Mas a sua vida foi transformada. As coisas vão acontecendo.
Pastor, mas e o negócio de falar em línguas? É outra questão, mas é aí que eu quero chegar. O falar em línguas demonstra que você é batizado com o Espírito Santo. O falar em línguas mostra que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Uma coisa é você ser templo do Espírito, outra coisa é você receber o batismo com o Espírito. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você declarar que Jesus é o seu Salvador, outra coisa é você descer as águas do batismo. São duas coisas diferentes. E o Senhor, nessa noite, Ele vai derramar do Espírito dEle. Você que talvez não fale em línguas há muito tempo, o Senhor vai renovar a aliança contigo nessa noite. Você que nunca falou em línguas, o Senhor vai te batizar nesta noite. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que, lá em Atos, capítulo 19, acompanhe comigo, Atos, capítulo 19, no versículo 6, Atos 19, 6, diz assim: e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Paulo, ao impor as mãos, orar por aqueles homens, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles falavam em outras línguas e também profetizavam. Pastor, eu tenho medo. Medo do quê? Você está num lugar extremamente seguro. Aqui dentro não tem que ter medo. Aqui dentro você precisa desenvolver o temor do Senhor, o respeito à casa de Deus. Mas medo não. O medo paralisa. O temor faz você ter reverência. O medo te impede. O temor te impulsiona. Você precisa ter o temor do Senhor. E falar: Senhor, eu quero viver isso. Senhor, eu não sei o que as pessoas falam, eu também não. Quando eu falo em línguas, eu não sei o que eu estou falando, mas eu tenho uma conexão direta com o Senhor. É lá dentro. A palavra diz que o Espírito, Ele fala através de nós, no nosso lugar, porque nós não sabemos como orar. Olha, nós não sabemos o que nós realmente necessitamos, e o Espírito, com gemidos inexprimíveis, Ele se conecta direto com o Pai, e Ele fala no nosso lugar aquilo que está lá dentro, aquilo que está travado lá dentro, aquilo que a gente não consegue expressar em palavras. O Espírito fala direto ao Pai, e traz sobre nós a cura, traz sobre nós a edificação, traz sobre nós a renovação. A palavra diz que o apóstolo Paulo impunha as mãos, e as pessoas iam sendo batizadas no Espírito Santo. Ainda em Atos capítulo 8, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, Atos capítulo 8, no versículo 17. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Aqui é Pedro e João em Samaria. Oraram, pregaram sobre Jesus, explicaram a respeito do Senhor, falaram a respeito do Espírito Santo, e impuseram as mãos, e eles foram batizados no Espírito Santo. A palavra de Deus diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Um dos sinais é que aqueles que creem falarão em outras línguas, falarão em novas línguas. Pastor, por que eu preciso disso? Para você aumentar o seu relacionamento com o Senhor, para você ter mais intimidade com o Senhor.
para você alcançar um nível de relacionamento com Deus que até o batismo com o Espírito Santo você não alcançou. Talvez isso esfriou em você. Talvez você seja batizado com o Espírito Santo e você esteja vivendo uma mornidão. Isso pode acontecer com todo mundo. Você não está sendo julgado por isso. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. E hoje, aquela brasa que talvez tenha esfriado, que tenha sido colocado no canto, ela vai se juntar a outras brasas e vai pegar um fogo tremendo. O fogo vai acender. Talvez no seu coração aí a chama já esteja ardendo. Talvez você já esteja apenas se contendo, porque ainda não chegou o momento. Talvez você esteja se segurando, porque está borbulhando aqui dentro. Você quer pôr para fora, você quer falar, você quer se conectar com o Senhor. E muitas vidas aqui já estão cheias. Está quase pulando para fora. Está quase transbordando. Pastor, mas quem sou eu? Um pecador, igual eu. Todos somos. Abra lá a sua Bíblia, no livro de Atos ainda, capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10. Havia uma família italiana, a casa de Cornélio, e Pedro foi levado até lá. Só que os que não eram judeus, eles eram os gentios. Nós, para os judeus, nós somos gentios. Gentio quer dizer gentinha, quer dizer aquele que não tem parte. Nós, para os judeus, somos os gentios. Gentinha. Nós estamos incluídos aqui, ó. Era uma família italiana, que em nenhum momento eles achavam que poderia ter algo com Deus. Mas Pedro foi levado até lá, para pregar a palavra, para falar a respeito das boas novas. Abra lá no versículo 44, Atos 10, 44, e veja o que aconteceu enquanto Pedro estava pregando. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como é que eles sabiam que o dom do Espírito Santo havia sido derramado? Olha lá, mistério revelado. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar água, o batismo nas águas, e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? Aí, a palavra começou a ser pregada aos gentios. É por isso que hoje nós estamos aqui, recebendo a palavra do Senhor. Porque num momento, Deus surpreendeu. Fala comigo, Deus surpreende. Deus surpreendeu Pedro. Pedro não queria pregar para fora, mas ele foi impulsionado a ir. Ele foi impulsionado a levar a palavra. E enquanto ele estava pregando a palavra, aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Enquanto ele ministrava a palavra, as pessoas iam recebendo o Espírito Santo, iam sendo cheias do Espírito e falavam em outras línguas. Aquilo ardeu de tal forma no coração deles, que eles nem sabiam o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo desceu e batizou a cada um deles, a cada um daquela família.
Todos foram batizados no Espírito Santo naquele dia. O que o Senhor quer para a sua vida é novidade. É novidade. O que o Senhor quer trazer para você hoje é novidade. O Senhor quer que você viva o novo dele. O Senhor quer que você veja os sinais acompanhando a sua vida. E um dos sinais que vão acompanhar a sua vida, a partir dessa noite, é você falar em línguas. Você vai receber o Espírito Santo sobre a sua vida. Mas quando você for orar a Deus, você precisa abrir o seu coração. Lembre-se, o medo, ele te para. O temor te impulsiona. Quando você for orar a Deus nessa noite, você vai falar. Você vai colocar para fora. Você vai abrir a sua boca. Você vai glorificar o nome dEle. Mas uma coisa você não pode fazer, é ficar calado. É ficar calado. Você precisa falar com Ele. Fala para quem está do seu lado: eu vou falar com Deus nessa noite. Mas fala com autoridade. Fala para outra pessoa aí: eu vou falar com Deus esta noite. E o Espírito Santo vai transbordar na sua vida. Se permita viver o sobrenatural do Senhor. Se permita ser levado a um passo adiante. Se permita viver o que você nunca viveu na história da sua vida. Se permita fazer com que os sinais te acompanhem. O Senhor te levará a lugares mais altos. O Senhor te conduzirá por caminhos que você nunca imaginou na sua vida. O Senhor te trará uma clareza que você nem imaginava que você pudesse ter na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. O Senhor vai trazer restauração. O derramar do Espírito Santo, ele traz uma grande restauração sobre os seus fiéis. O derramar do Espírito Santo, ele restaura a mente, ele restaura os relacionamentos, ele restaura os sentimentos, ele restaura as emoções. E o Senhor vai derramar um grande poder na sua vida nessa noite, em nome de Jesus.